prazer rever hoje aqui os irmãos, pastor Eliane, não é? E mais irmãos. Eu nem vou ficar citando nomes porque eu posso ser injusto com alguém. Glória a Deus. Mas eu vos convido a lermos um texto da palavra de Deus, onde o Espírito Santo colocou em meu coração. Eu não preparei nada. Aliás, eu cheguei junto com a pastora Eliane. Foi questão de segundo, tá? Nós chegamos quase juntos. Então eu vim correndo, as marginais tudo parado, e a gente corre para lá e corre para cá. Pensei que fosse apenas ouvir a bênção apostólica. Glória a Deus. E Deus mudou então esta noite, não é? E eu não tenho, nós não temos, mas Deus tem. Evangelho segundo nos escrevera São João. Glória a Jesus. Capítulo de número 13, meus amados. Glória a Jesus. Capítulo 13, versículo de número. Glória a Jesus. Versículo de número 30. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Você pode falar para ele? Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ler, amados, apenas um versículo para a gente ganhar tempo. A minha tradução diz assim: e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já a noite. Amém? Amém. Vamos ler todos juntos mais uma vez. 1, 2 e 3. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já a noite. Amém. Erga suas mãos aos céus. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra e por sinal a lemos por 2 vezes. E nós acreditamos que ela é a Tua boca falando conosco. Portanto, esta noite, Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio para revelar a Tua palavra aos nossos corações. Prepara o nosso espírito para recebermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos. Podem tomar os nossos assentos, por favor. Glória a Jesus. Amados, hoje é um culto de ação de graças. E, na verdade, parece ser 2 realidades antagônicas. O primeiro texto que nós lemos parece-me não ter muita conotação com o culto hoje. Eu nem sei como é que foi o desenvolver desse culto, não é? Como é que foi o período dos louvores. Sei que quando adentrei aqui por essas portas, o Espírito Santo estava trabalhando de uma forma tremenda por meio do último louvor que os irmãos estavam louvando a Deus. Mas uma coisa é fato,
como este que nós lemos, este versículo aqui esta noite, é que nos ressalta muito bem um dos últimos momentos, ou um dos últimos períodos que antecedia, na verdade, a morte de Jesus Cristo no Calvário. Algo tanto me deixa emotivo, como eu fico um tanto com a minha mente vaga, pensando que, em primeiro lugar, o pastor Jean, a pastora, nós que temos responsabilidades na casa de Deus, eu me lembro de um centurião, ele disse: eu tenho homens ao meu dispor, e eu digo vai, e este vai, eu digo vem, e este vem. Meu Deus, essa madeira. Na verdade, aquele centurião, ele tinha pessoas de confiança em quem ele podia contar. E na verdade nós não chamamos pastora Eliane, igreja, pessoas para trabalhar conosco, nem na questão material, muito menos espiritual, em quem nós não temos nenhum tipo de relação. Verdade, Deus. Principalmente a questão de afetividade, essa questão de intimidade. Quando a gente olha na questão geográfica, na região onde Jesus costumava ou costumou morar, não é se ele acostumou em algum lugar, mas ali residir com a sua família, a gente descobre que dentre os 12 tinha o nome dele era Judas, e Judas não era apenas um obreiro comum. Judas não era apenas um homem alienado dos demais. Judas não era um daqueles crentes que converteu-se aonde estava lá Levi, não é, o coletor de impostos do barco, e viu Jesus pela primeira vez, ou Mateus, e Jesus o convidou, e ele disse que ele lavou as redes e decidiu segui-lo. Não, Judas, ele morava no mesmo vilarejo que Jesus. Portanto, Judas, a gente olha um pouco mais a fundo a questão histórica e descobre que Judas, o sobrenome Zelotes, muito embora eu me recordo de pelo menos 3 Judas em toda a Bíblia, mas pelo menos no Novo Testamento, mas o sobrenome Zelote, ele assenta-se sobre um senhor que morava bem próximo à região onde a família toda de Jesus, José, não é, terrestre ou materialmente falando, pai de Jesus e Maria, sua mãe, tinham ali propriedades. Portanto, eu atrevo a dizer aos senhores esta noite que Judas não era apenas um obreiro comum. Judas, ele era, além de íntimo de Jesus, ele era meio parente de Jesus. Ele era alguém chegado na família de Jesus. Eu quero antes de ministrar a palavra de Deus esta noite, informar os presentes que Judas era alguém que, além de comer no prato com Jesus, conhecer de perto a sua intimidade, frequentar a sua casa, deitar e acordar vendo ele, participar de reuniões íntimas que só os íntimos podiam participar, Judas era parente de Jesus. Eu gostaria que você entendesse o seguinte, a princípio e a rigor. Em primeiro lugar, nós temos por obrigação estarmos prontos a todas e quaisquer investidas do inferno em nossa vida. No entanto, eu quero saber como é que nós nos comportamos quando o inimigo mora a parede e meia conosco, ou na firma, na empresa onde você trabalha, na tua casa talvez, na tua família talvez. Jesus disse que os piores inimigos do homem estão exatamente dentro da própria casa. Um pouquinho de alguém que está do teu lado carinhosamente, diga para ele: se prepare, porque Deus tem prazer em te avivar algo esta noite. Aleluia! Aleluia! Judas, ele era alguém muito íntimo de Jesus. Portanto, daí subentende-se que Jesus, ao repartir com aquele homem uma tarefa ministerial, a ponto de Tiago Maestro chegar a dizer: a partir de hoje você vai ser tesoureiro do meu ministério. Você vai repartir o dinheiro assim, assim, assim. E quando eu perguntar para a oferta tal, eu quero saber onde está. E Judas, ele
durante quase que 2 anos e alguns meses, ele desenvolve com muitas habilidades o ministério e a posição que Deus lhes confiou. Agora, eu costumo dizer aos irmãos o seguinte: dá para nascer um ser humano com capacidade de enganar Deus. Ninguém consegue enganar Deus. Ninguém consegue enganar Deus. Os senhores acham mesmo que Deus não sabia de todo o propósito existente no coração de Judas? Os senhores acham mesmo que por algum momento Jesus entra no barco, cochila no barco e ele estava como Deus dormindo? Não, muito pelo contrário. A Bíblia fala no livro do Apocalipse dos 7 Espíritos de Deus, que são os seus 7 olhos, que estão espalhados sobre toda a face da terra. E aonde o bisturi do doutor Artigas Jastene não vai, a palavra de Deus penetra. E aonde o olho do pastor não vai, a palavra de Deus vai. E eu quero informar-nos esta noite que aonde o olho do homem não viu, o olho de Jesus já viu, queridos. Judas pensou por alguns tempos que ele estava de fato enganando Jesus. Mas como Deus, ele nunca deixou ser enganado. Ele via tudo, ele vê tudo. Um dos seus nomes é o Ró, e o Ró é o forte que vê. Deus vê tudo, 24 horas por dia, está monitorando o ser humano na terra. Deus vê tudo. E quando eu falo nisso, irmãos, eu me lembro que no período em que Herodes mandou tirar a vida das crianças, uma mãe abriu uma cova, abriu uma cisterna subterrânea e escondeu o menino por nome de Natanael. Natanael ficou muitos anos preso embaixo de uma cisterna, morando num local onde não havia sol. E diz a história que ela tinha prazer em apenas em períodos noturnos e alimentar o menino para ver o menino crescer. E foi muitos anos Natanael escondido ali. Um dia, Natanael já é um homem formado, já passou o período da perseguição de Herodes. Vem vindo lá Felipe e alguns outros discípulos, como homem. Era um moço, humilde, as mãos marcadas pelos calos que ele tinha na mão, era o Nazareno da Galileia. Seu nome era Jesus, ele vem de lá. Felipe mostrando ele, Natanael perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe disse: vem e vê. Aí Jesus olha para Natanael. Jesus olhou para Natanael e disse: epa, antes que Natanael te chamasse, eu te vi. Eu vi você embaixo da figueira. Eu vi onde vocês estão escondidos. Sei tudo a teu respeito. Oh, aleluia! Eu gostaria que você desse um toque em alguém essa noite. Diz para ele: não fica aí pensando que está escondendo nada de Deus. Deus conhece tudo. Deus conhece os detalhes mais íntimos. Deus conhece os detalhes mais sórdidos. Deus conhece tudo. Natanael arregalou os olhos e parou. Ficou em êxtase. Porque aquilo, pastor e pastor, era um segredo entre ele e a mãe dele. Ninguém sabia daquela história até então. Mas ele agora está diante de um que a Bíblia diz que até o véu rasgou-se diante dele. Não tem segredos. E a Bíblia diz que os segredos dos homens serão revelados. Tudo Paulo diz que vai vir à tona um dia. Mas eu fico aí pensando que estou escondendo de Beltrano, eu estou escondendo de Ciclano, tem medo disso, tem medo daquilo. É besteira, mano, isso é bobagem. Eu quero ver você escondendo de Deus. A Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba. Tudo que o homem plantar, é isso também que ele colherá. Aleluia! Eu me lembro em que esta noite Judas combinou entre algumas pessoas que estavam pairando no ar uma suspeita. Na verdade era uma espécie de fofoca entre eles. E aí a Bíblia diz que um pouquinho de fermento azavera toda a massa. Ou você corta o mão pela
raiz. Ou você vai subestimando o pecado, brincando com o pecado, brincando com o fofoca, isto vai te sufocar. A Bíblia chama isso de raiz de amargura, faz mal, adoece a alma. Tem gente aqui morrendo faz muito tempo. A alma está ficando esquelética. Toma a posição hoje. Aleluia. Aleluia. Sua alma está ficando esquelética. A Bíblia diz que estava pairando entre os discípulos aquele barulho. Porque minutos antes, indo para Jerusalém, Jesus olhou para Pedro no espelho e é o seguinte: esta noite, meu filho, vão pegar o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Esta noite, Pedro, o filho do homem, é de ser entregue nas mãos dos pecadores. Pedro disse: Senhor, faça isso não. Mas o crente espiritual tem um filtro que discerne. Ele tem discernimento espiritual para perceber quando é a voz de Deus e quando é a voz do diabo. Tem momentos que estão vindo pelo Jesus a respeito que não é Deus, é o diabo. Querendo favorecer o teu ego para ver até quando você vai durar. A Bíblia diz que este é o Senhor e esse é o meu nome, a minha glória, a minha glória. Deus não vai repartir a glória dele com ninguém. Deus pode até te honrar, mas a glória é dele. Cuidado. Ele então olhou e disse: não faça, não morra não. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, por que tu me serve de escândalo? Depois, ele chega ali e se assenta na mesa. Resumidamente, começa então aquela que era a última ceia, a última Páscoa. A palavra Páscoa significa passar. Na verdade, era como se fosse um marco, um lembrete de todas as vezes em que eles estivessem participando da ceia, eles estivessem lembrando de quando no Egito eles eram então escravizados. E um milagre que me enche de alegria entre tantos outros é que no Egito eles passavam praticamente fome. Trabalhavam praticamente em troco de um prato de comida. Essa era a remuneração que eles tinham no trabalho de escravo. Só que quando estão no deserto, estão com fome, Moisés então vai orar a Deus, que por sua vez lhes responde, mandando do céu codornizes, que a Bíblia Sagrada diz, emanar. E a família que colheu menos, que pegou menos, colhia cerca de um éfode. Para quem não sabe o que é um éfode, é um corpo de animal aberto, com capacidade para cerca de 360 litros. E a família B olhou e disse o seguinte: eu vou pegar isso aqui um pouquinho a mais, porque eu vou guardar para amanhã. Já pensou se amanhã agora eu vou guardar um pouquinho? Quando foi no dia seguinte, pastor, foram lá olhar, só que o maná estava vencido, estava embolorado, não prestava mais, estava mofado, cheirando mal. Deus estava dizendo para eles: você tem que viver dependente de mim, você tem que ser dependente de mim, você tem que ser dependente. Para de depender de A, para de depender de B, para de ficar dependendo de fulano, para de dependa de Deus. É por isso que você vive se decepcionando na vida, meu amado. É porque você bota tanta expectativa nas pessoas, esquecendo que o ser humano é mortal. Fale como falha. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso, seja Deus verdadeiro. Deus é justo, pleno, mirífico, santo e indizível. Deus é fiel. Carinhosamente, faça isso, por favor. Eu toquei na pessoa que está do teu lado e digo: olha, dependa 24 horas pelo dia de Deus. Aprenda a depender de Deus. Todas as vezes Tu és fiel, Senhor. que eles estavam então participando da ceia, eles tinham por obrigação se lembrarem de que no deserto passaram fome, que no Egito passaram fome, mas que mesmo no deserto eles vivem embaixo da provisão de Deus. Você quer
Nessa noite eu vou profetizar na tua vida. Vem vindo a provisão de Deus em teu encontro esta noite. Deus mandará o teu cativeiro esta noite. Teu cativeiro vai ser. A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro que já encontrou ele lá pelos seus amigos, pelos seus inimigos. Tem muita gente lançando palavra de maldição ao teu respeito e é muita coisa pesada, mas não tem problema não. Não tem problema não. A Bíblia diz em capítulo 5 do livro de Êxodo, eu sei se é o Senhor e o Senhor não é o seguinte, eu visito a maldade dos pais, dos filhos até terceira e quarta geração. Lá vem o segundo versículo, mas eu faço misericórdia aos milhares e aqueles que temem. Se o poder da maldição dura 4 gerações, o poder da bênção dura 1000. Não há encantamento contra Israel. Não funciona. Não petana na culpa, petana batendo lá, tapada, urubá. Não tem problema, Deus está contigo é maior. Quem está contigo é maior. Quem está contigo é maior. Quem está contigo é maior. Aleluia. Aleluia. Pode enterrar o teu nome em sexta-feira 13, pode dar até 1000 folgas agarrando o teu nome lá, mas Deus vai arrancando de lá. Exaltado e fiel. Aleluia. Oh, a unção de Deus está presente nessa noite. E antes de chegar o final da mensagem, eu preciso me dizer: Deus de provisão vai visitar os teus carneiros esta noite. E Deus sabe como é que você está aqui. Oh, aleluia. Dali, Jesus se assenta com eles à mesa e diz o seguinte: como eu desejei ser convosco esta noite. Aquele clima de emotividade, aquele clima de tristeza dominava entre os discípulos, e eles ficaram atônitos e preocupados. E aí Jesus então pega um pedaço do pão, como se fosse uma espécie de pão sírio, molha ali, e depois, antes de... Era um costume entre eles, era até uma gentileza colocar um pedaço de pão na boca de alguém. Só que antes de fazer isso, ele olha para um deles e disse: esta noite vou lembrar vocês mais uma vez que eu desejei muito estar convosco, mas isso nunca mais vai acontecer até que aconteça no reino dos céus. E aqui entre vós tem um que vai trair o Filho do Homem. Mas lhes digo mais: ai, todavia, daquele pelo qual o Filho do Homem for traído. É melhor que nem ele fora nascido, nem tivesse nascido. Olha aí, rei. Pedro olhou para João e disse o seguinte: pergunta tu a ele quem é, porque no seu peito ele reclina a cabeça. É com você que naqueles momentos mais cruciantes ele vai conversar. Sempre tem aquele amigo mais íntimo. Sempre tem aquela pessoa com quem você gosta de conversar, de dialogar. Sempre tem aquela pessoa com quem você gosta de expor certas coisas. Perguntou a ele. João olhou, perguntou, ele também não falou nada, disse: eu vou soltar uma senha. Aquele para quem eu der um pedaço de pão molhado, é esse aí o homem. Só que ele vai distribuir o pão entre todos eles, vai colocar o pão na boca de todos eles, muito embora comece por Judas. Mas eu quero dizer uma coisa: essa noite Deus disse a Abraão: ocultaria eu alguma coisa que eu fizer a Abraão? Não. Deus nunca vai deixar você cair no laço enganado, não. Primeiro Deus diz: eu vou avisar o meu, se houver profeta entre vós, eu a ele vou me revelar um sonho por revelação, mas que Deus faz. Aleluia. É por isso que eu não posso de
carrego no andor. É por isso que eu não gosto de um Deus que eu carrego estampado no peito, com todo respeito às pessoas que assim fazem. Mas eu gosto de um Deus que me carrega em seus braços. Eu gosto de um Deus que me anima. Por isso a Bíblia diz que dali Judas come um pedaço de pão, toma um vinho e sai desesperadamente. Jesus chama 3 dos seus discípulos, só para poder concluir, irmão. Eu nem sei como é, estou perto do Senhor. Só para poder concluir, chama 3 dos seus discípulos. Vocês podem ir comigo no Monte das Oliveiras orar? Porque crente de oração é assim. Quando a coisa aperta, ele não vai para a fofoca, não vai para as redes sociais, não vai para as SMS, não fica mandando mensagem de celular para ele bater com. Quando a coisa aperta, ele faz como Daniel. Ele vai para o joelho. A Bíblia diz que quiseram inventar alguma coisa contra Daniel, mas se quiseram, tiveram que encontrar alguma coisa da lei do Senhor Deus. Porque Daniel não tinha janelas abertas de abrir para as portas de Jerusalém. Daniel orava o tempo todo. Quando a coisa apertou, ele dizia: eu vou para o Monte das Oliveiras. Foi para o monte, ajoelhado no Monte das Oliveiras orando. A Bíblia diz que era noite aquele dia. Na madrugada, então, Judas combinou com a guarda pretoriana romana. Combinou lá entre o governador e disse: essa madrugada está em tal lugar, hora tal, dia tal. E depois, Jesus ali orando, a palavra de Deus diz que a oração era tão intensa que o seu suor se transformava em gota de sangue. Momento mais tenso da oração, momento mais terrível, foi quando ele sentiu em seus ombros não apenas o peso da cruz, mas a dor. Segundo Paulo, no capítulo 2 do livro de Filipenses, ele abriu mão de 7 dos seus atributos. Sendo Deus, não usou por usurpação de ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomando forma de servo e serviu até a morte de cruz. Ele então, orando ao Pai, ele diz: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, sem que eu precise dele beber. Momento esse em que ele olhou para o Pai, e o Pai está assim para ele. Momento esse em que ele procurou-nos, segundo João, capítulo 6, versículo 66, nenhum dos seus mais fiéis seguidores estavam ao lado dele no momento em que ele mais precisou. Daí Judas chega e o beija. Pegou o beijo, Judas então o trai, entrega na mão dos romanos. E a Bíblia Sagrada diz que ele olha para Judas e diz: homem, quantas vezes tu estiveste comigo no templo? Homem, quantas vezes tu comeste comigo na minha mesa? E agora tu sais para me prender como ladrão e salteador. Nunca espere, meus senhores, uma traição, uma decepção de alguém que você nunca conheceu a ponto de ser íntimo seu. Nunca espere, meus senhores, uma tristeza curta e repentina por alguém que nunca teve nenhum tipo de participação na tua vida. Porque isto nunca vai acontecer. Nunca espere uma decepção maior por alguém com quem você nunca tinha tido o mínimo de vínculo. Homem, você comeu comigo na minha mesa. Aleluia! Eu me lembro que Davi passou um período de muita melancolia espiritual. Foi quando Absalão, seu filho, levantou-se contra ele, rebelou-se, e tentando tomar o reinado, convida então o melhor maestro em quem Davi confiava. Aquele menino lá que ele ensinou a bater bateria, ensinou a tocar, ensinou a ministrar, ensinou a compor salmos.
Aquele menino que cresceu com ele na igreja. Absalão chega para ele e diz o seguinte: eu estou pensando em fazer isso, você está com ele? Ele diz: eu estou contigo. Depois Davi tinha na cabeça de Adulaão, lá triste, cabisbaixo, e começa: ah, meu Deus, porque não foi o meu inimigo que me traiu? Porque se fosse o meu inimigo eu ficaria mais satisfeito. Mas foi tu, irmão meu, amigo meu íntimo. Nós estamos juntos à casa de Deus. E agora você se levantou contra mim a ponto de querer tirar a minha vida. Deus, olha aí, rei. Judas então beija. Segundo o estudioso pastor Dionísio de Almeida, o que mais machucou em Jesus, o que mais feriu o pericárdio de Jesus, não foi simplesmente a traição de Judas. Foi o tratamento VIP que Judas recebeu durante 2 anos e alguns meses. Andando com ele, tendo primazia de seu mistério, desfrutando de tudo. Mas eu quero profetizar na tua vida esta noite, que há na tua vida um escudo, uma blindagem de Deus. Toda investida do inferno contra a tua vida esta noite vai ser neutralizada, paralisada, repreendida, afastada, porque contigo está o maior. Podem trair você quantas vezes quiserem, ministerialmente falando, da empresa, do emprego, pode se levantar contra você, mas a Bíblia Sagrada diz que por caminho virão contra ti, mas por 7 fugirão de vós. O diabo pode até estar tramando contra você, inventando coisas, armando coisas, mas toda calúnia que vem vindo contra o teu encontro, Deus vai reverter em bênção. A palavra vai mudar. Não é maldição, maldição, maldição. É bênção, bênção, bênção. É vitória, vitória, vitória. Judas então entrega e ele é levado pelos guardas que o colocam na mão de Herodes, Pilatos e Caifás. Na frente do Sinédrio, ou do Sinédrio, composto por 72 homens, eles começam então a fazer um jogo de empurra-empurra. Se tem uma coisa que eu odeio, é incompetência. Tem gente que é incompetente por natureza. São inimigos gratuitos, mas não tem coragem de chegar para você e falar cara a cara que você está com respeito. Eles ficam criando situações e usando pessoas, manipulando coisas, lançando setas, lançando coisas ao teu respeito para dar o que entender para você. Deus não precisa disso. Deus, quando Ele quer, Ele fala cara a cara, Ele fala. É uma espécie de júri. Eles estão em um local meio arredondado e onde o réu está no meio. Meu Deus! E aí lá está ele no meio, como o Cordeiro Mudo, do capítulo 53 do livro do profeta Isaías, certamente que era, não abria sua boca perante os seus rociadores. Crente convertido é assim, não xinga, não murmura, não reclama, não abre a boca para proferir maldição, vai passando pela prova dando glória a Deus. Quanto mais a luta aperta, mais ele canta, meu Jesus responde. Crente convertido é assim, não murmura, meu chamado. Lá está ele no meio. Pilatos olha para ele e diz: tu é o rei dos judeus? E ele calado está, calado fica. Tu é rei dos judeus? Tu dizes: homem, tu sabe que eu tenho poder para te matar, poder para te sentenciar, poder para isso, poder para aquilo outro. Jesus olha para ele e diz: nem
nenhum poder que for dado se no céu não lhe for confiado. Tudo que tu tem não é teu, é de Deus. E Deus dá e Deus tira. Tudo que o homem tem vem de Deus. E a Bíblia diz que a quem tem se dará e tem abundância, mas a quem não tem até o que tem se der. Cuidado com a mão de Deus. Não brigue com Deus. Aprenda a temer Deus, respeitar a Deus. Não fica aí se sentindo, pensando que é alguma coisinha, porque Deus abriu o canal da bênção, você conseguiu uma coisinha a mais aqui, outra coisinha mais ali. Isso é besteira, é algo perecível. Aprenda a temer o Deus que tem poder de matar a carne e lançar a alma no inferno. Fica cuidado com Deus, cuidado com Deus, cuidado com Deus. Fica para mim que está do lado, cuidado com Deus. Cuidado com Deus. Cuidado com Deus. Eu estou sentindo tanta graça de Deus até essa noite. E Deus está me dizendo que vai rebater com o Espírito Santo. Antes da conclusão da mensagem, Deus está me dizendo que vai haver batismo com o Espírito Santo comigo. Se prepare aí, porque a ordem de Deus vem vindo. Deus vai inundar o teu cântaro, Deus vai nos ter esta noite. Oh, aleluia. Aleluia. Um minuto de adoração a Deus. Levante a mão no céu se você puder. Você quer nossa hora do Espírito Santo. Se prepare essa noite, porque o poder de Deus vai chegar ao teu arraial. Você vai entrar no teu restaurante cheio da bênção, cheio da graça de Deus, renovado o poder, cheio da unção de Deus. Grande Deus é o Senhor, aleluia. Maravilhoso, aleluia, Jesus. E vi descer sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e cada um falava a sua própria língua. O Espírito de Deus vai repartir entre nós línguas como que de fogo. Deus manda lhe dizer que vai renovar o seu espiritual esta tua vida. A aliança vai ser renovada hoje. Oh, exaltado, aleluia. Oh, exaltado, aleluia. Se prepara o meio para sair do comunismo espiritual. Deus vai descer na tua vida. Oh, Espírito Santo da A verdade. mensagem de Deus na tua vida não será mais a mesma. A mensagem vai ser mudada. Deus vai tocar teu dialeto. Deus vai entrar na tua vida esta noite com uma mudança repentina. Jesus perando o sinédrio. Eles olham para ele e não sabem que quem está diante deles não é um homem comum. Estão inventando bebê de todo jeito. É bebê criado no laboratório, é bebê disso, bebê daquilo outro, mas ninguém fabrica um bebê igual a Jesus. Eu quero ver criar um homem igual a Jesus incrível. 100% homem, 100% Deus, justo, maravilhoso, conselheiro, Deus Pai da eternidade, um homem que veio na terra sendo Deus. E detalhe,
Quando a gente faz no catecismo, primeira, segunda, terceira comunhão, você é ensinado lá que ele nasceu naquele versículo bonitinho, não é? Lá naquele cestinho, e tem lá os pastores, aquela coisa mais linda. Mas o meu Jesus não. Foi onde os pastores abrigavam os rebanhos da noite. Foi onde estava lá José e Maria. A Bíblia diz que lá nasceu ele, se revelou através de Maria. Onde os pastores estavam lá, com o fogo aceso, para poder poupar os rebanhos da noite de alguns animais noturnos, no meio do sussurro de algumas corujas. Lá está ele no meio, tem um julgamento e começa o interrogatório disso, o interrogatório daquele outro. Houve-se uma aglomeração de pessoas entre a multidão que está lá fora. Alguém ficou preocupado, diz: o que está acontecendo? A Bíblia não diz, mas eu consigo deduzir. De repente a Bíblia diz que chega a mulher de Pilatos. Ela chega e diz: meu marido, pelo amor de Deus, não te comprometas com esse justo. Esta noite eu tive um sonho com ele. Não te comprometa. Não, pelo amor de Deus, não faças tal. Ele olhou para ela, ignorou o conselho dela e disse: prossegue o julgamento aí. Jogou para o povo e disse: pessoal, é o seguinte. E nesta ocasião eles costumam soltar dois presos. Um preso é solto, o outro é condenado à morte. O que é que você que faça? Eu vou condenar o Jesus chamado Cristo, ou vou absorvê-lo? O povo olhou e diz o seguinte: solta Barrabás, prende-o, crucifica-o. Eu não quero nem saber, pastor Eliane, quantas pessoas se dizem não. Eu não quero nem saber de atrás, o presbítero pastor Eliane, quantas pessoas que dizem não. Eu só preciso de um voto em meu favor. Amando Camanda é sério. É o mais forte que está conosco. Ele é maior, ele é maior, ele é maior. Pode ter 1000 pessoas dizendo não. Eu disse sim. Recebemos a oferta de Deus. Recebemos a oferta de Deus. Recebemos a oferta de Deus. Deus dizendo sim. Deus está dizendo sim, por favor, essa noite. Olha para a sua. Vai batizando Jesus. Fica à vontade para você. Fica à vontade. Faça a glória em nosso meio. Pessoas torcendo contra, não é? Tem muita gente dizendo besteirão ao teu respeito, não é? Falando, dispondo, falando que a tua reputação, quem sabe até por vida moral está em jogo. Mas não tem problema, eu quero saber o que é que Deus pensa ao teu respeito. Eu quero saber o que é que Deus está pensando essa noite ao nosso respeito. Eu quero saber o que é que Deus está pensando em nosso respeito. Jogou para o povo, foi matá-lo. Crucificam-o. E a Bíblia diz que dali ele anda então 12 quadras de uma via chamada Via Dolorosa, arrastando a cruz. E eles então estavam de cruz cerrada em seu rosto, batiam-lhe com a cana de 1,80 m, batendo nele. Uma coroa de espinho em sua cabeça. Duvido, profetiza aí. Fala agora. Fala aí, quem foi te bateu. Fala aí, profetiza. E ele vai andando. Chegou lá, chamado Gólgota. Chegou
lugar chamado Getsemane. É o lugar onde se costumava prensar as oliveiras para poder extrair o azeite ou derivados da oliveira. Chega então no ponto crucial do Monte Calvário. Ali, eles então colocam os pregos em seus pés, pregam em suas mãos. Alguém diz: tem uma caneta aí? Tem, sim, senhor. Então escreve: Rei dos Judeus. Coloca bem embaixo da cruz e ergue a cruz para cima. Eles levantam a cruz. Ele passa ali de manhã cedo até o período de 3 horas da tarde. Ele ali vertendo sangue e água. A Bíblia diz que o soldado então perfura o olho de Jesus. E ele dizendo: tenho sede. Quando ele pede água, eles dão vinagre. Aleluia, Jesus. No momento em que ele olhou, me procurou e eu nunca estive lá. Aleluia, Jesus. Minha mãe não esteve lá, meu pai também não. Quando ele olha Pedro, alguém olhou para Pedro e disse: opa, entendi. Tem alguém aqui ainda que é dentre eles. Você é parecido com ele, eu acho que você é um deles. Pedro disse: eu nem o conheço. Eu não, imagina. Eu nem conheço esse homem. Eu nem sei quem é Jesus. Oh, Jesus. Eu nem sei quem esse homem é. Espírito Santo da verdade, aleluia. Lá estava ele olhando, e nenhum de nós que conta a história estávamos lá. Nenhum. Ele vai olhar pelo lado dos judeus, segundo capítulo 1, 2 e 3 de Paulo escrevendo a Roma. Ele diz que os judeus tinham os 3 ligeiros para derramar sangue inocente. Quando for olhar para o lado dos gentios, não salva um para contar a história. Quando ele olha para o pai está de costas viradas. Oh, Eli, lama sabachthani. Um cutuca o outro e diz: o pai está chamando Elias. Só pode estar chamando Moisés. Será que é o delito das dores que está fazendo ele chamar por Elias? Eu tenho uma profecia de Deus para te entregar essa noite. Espírito Santo, aleluia, Jesus. Quando ninguém, meus irmãos, dava mais absolutamente nada por nós. Ou vai dizer que a tua história é muito bonita, que você é o tempo todo lindo, maravilhoso. Ele se apaixonou por esse trapo de imundície que está essa noite. Desculpa a minha franqueza, a minha expressão, mas que botou uma roupa, talvez, fez alguma coisa na aparência e que está aqui essa noite. Ele se apaixonou por você exatamente do jeito que você era. Te amou do jeitinho que você era. Quando ninguém dava mais absolutamente nada por nós. Aleluia. Então ele olhou e disse: esse aqui eu quero, essa aqui eu quero, essa aqui eu quero, esse aqui eu quero, esse aqui eu quero. E só para eu poder concluir, amados. O João só começa a pregar, não dá tempo para a gente concluir a mensagem. Os irmãos reclamam por aí que eu só começo a pregar. Quando ele inclina a cabeça, que morre, diz: pai, é como se tivesse falado: pai, eu consumei, entreguei tudo que tu me confiaste. O ministério que tu me confiaste, eu fiz tudo perfeito. Quando ele inclina a cabeça, diz: pai, tudo está consumado. Que deu grito parturiente do Calvário. Havia um homem que Jesus evangelizou, chamado José de Arimateia.
E aí os soldados começam entre eles a dizer o seguinte: a roupa dele é bonita, eu quero a roupa. Vamos sortear a roupa dele. Por que é que fica? Fica comigo porque eu sou o bambambam? Não, fica comigo porque eu sou o sargento. Não, fica comigo porque eu sou o comandante. Não, então a gente vai sortear. Quando vão sortear a roupa dele, que lança um sorte, diz a Bíblia, na roupa dele para saber com quem fica. E ele vai então ser enterrado sem roupa nenhuma, como um indigente. José de Arimateia diz: quando é? Eu pago a conta dele. Eu pago a conta dele. Sepultamento pode deixar comigo. Diabo, escuta o que eu vou lhe dizer essa noite aos professores que você estiver me ouvindo. O meu pecado ele me devolve. Ele pagou a tua conta, comprou a tua briga. Ele pagou a tua conta, comprou a tua briga. Ele comprou a tua briga, ele comprou a tua briga, ele comprou a tua briga. O castigo que nos pode estar no céu, porque pela sortizador somos santos. Levante não, fique de pé em nome de Jesus. O diabo não pode mais ficar te acusando. Parou por aí. O nosso irmão mais velho comprou nossa briga, pastoria. Amando ele para nossa. Alguém comprou nossa briga. Eu pago a conta por ele. Eu pago a conta por ela. Eu pago. Deus está dizendo essa noite que não adianta mais o diabo ficar te acusando. Tua conta foi rasgada. Tua conta foi rasgada. Tua conta foi rasgada. Teu pecado lhe levou. A voz já foi embora. Eu quero convidar os obreiros a estender as mãos aqui sobre o povo. Todos os obreiros, por favor. Eu gostaria que nós fizéssemos aqui mais de 1 minuto de adoração a Deus. Enquanto os senhores estão me ajudando com um canhão de oração, um canhão de glória a Deus, um canhão de aleluia, Jesus está me dizendo que vai curar entre nós essa noite. Vai fazer uma grande obra em nosso essa noite. Satanás se aproveita da situação que está acontecendo na tua vida. A partir de hoje parou por aí. Parou por aí. Eu quero convidar o diácono Everton, os pastores aqui permitem fazer uma oração enquanto nós vamos ajudando intercedendo com as mãos aqui. Eu quero ver a igreja orando. Eu quero ver a igreja adorando. Ajuste o está por aí. Está por aí. Mariana, por favor. Aleluia. Cadê, irmão? Eita glória. Aleluia. Segundo Flávio José, perdoar é passar uma esponja, como fazia a professora na lousa quando a gente estudava. Segundo Jesus em São Mateus, perdoar é rasgar a dívida. Eu me lembro daquele garoto lá no Rio de Janeiro que a mãe estava lá. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu sinto que perdão é isso. Estava lá nas linhas vermelhas, lá no Rio de Janeiro, ela, o filho e mais a avó da criança. Um veículo da marca GM, um Porsche Classic, andando ali, dois bandidos se aproximam dela para poder furtar o veículo. Eles disseram: então, tá bom, leva tudo. Uma criança não teve como escapar. Os bandidos então, na pressa de levarem o veículo, arrancam com o carro e a criança, os pés da criança ficam presos ao cinto de segurança. Eles percorrem 6 quilômetros arrastando a criança, cujo couro cabeludo e a massa cefálica do cérebro ia ficando lá solta. Mas na frente, no julgamento deles, a mãe envia uma petição para o juiz: veredista, eu gostaria de estar presente. E o médico disse: não, eu não tenho condições. Ela diz: eu vou lá. Ela chega lá e o juiz pergunta: senhora fulano de tal, a senhora tem condições de perdoar esses homens que são os assassinos do seu filho, o garoto João Hélio? Ela disse: oh, meredíssimo, se eu não perdoá-los, o nosso Pai do céu também não perdoa as nossas dívidas.
Libera perdão por alguém que já morreu. Não é por ele, é por você que você está morrendo aí nesse banco. Libera perdão para aquela pessoa que te humilhou. Não é por ele, é por você que está sofrendo como nunca antes. Libera perdão para o teu marido. Libera perdão, libera perdão, libera perdão, libera. Começa a liberar perdão agora em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, glória! O Espírito de Deus. Aleluia. Agora para ti, agora para ti, agora para Oh, Espírito de Deus. Olha a salvação. Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Agora é para ti. Deus não rejeita a oração.